Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Rio Grande do Sul para verificar o desenvolvimento das lavouras de trigo, da safra de inverno lá no estado. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Alencar Ruggeri, ele que é diretor técnico da Emater do Rio Grande do Sul, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Alencar, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. O prazer é nosso de poder retornar, claro que as notícias não são boas, mas infelizmente nós temos, faz parte da nossa profissão, também levarmos essas notícias quando as dificuldades aparecem. Alencar, aí no Rio Grande do Sul, muito frio nos últimos dias, geadas, como é que isso tem impactado nas áreas de trigo e das safras de inverno por aí? Nós, então, na área de trigo, nós temos mais de 20% da área em floração, certo? Essa área ela é vulnerável a fenômenos de frio, de geada, certo? Claro que nós estamos no inverno ainda, período de possibilidade de ocorrência de geadas, ok? Mas o que nós temos nesse ano é a intensidade da geada, que ela foi muito forte, a geada que ocorreu na sexta e no sábado, certo? Então, essa dificuldade nos impõe, então, agora um momento de avaliação dessas perdas. Elas ocorreram em maior e menor dimensão, dependendo principalmente da região que nós estamos falando. Nós temos regiões do Rio Grande do Sul onde o trigo está em desenvolvimento vegetativo. Nós não temos a dificuldade em relação à geada, mas o que mais nos preocupa é a intensidade da geada que atingiu todo o estado. Então, agora é o momento de fazermos avaliações das perdas no trigo, na aveia, e a cevada provavelmente não tenhamos grandes reflexos, porque a região de maior plantio é no Planalto Médio, e essa região ela tem um plantio um pouco mais tarde do que a região noroeste. Então, depende da região do estado, do estágio da cultura, mas o efeito maior é em função da intensidade da geada. E aí, cada vez reforça mais a preocupação com o zoneamento, a preocupação com o ciclo das cultivares. Então, tudo isso tem que ser avaliado. E nós, além disso, teremos perdas na área das hortaliças e também na área da fruticultura. Nós, com certeza, teremos alguma dificuldade em função de algumas cultivares já ter florescido. Então, é um momento de avaliação. É difícil para nós ter passado uma estiagem, uma pandemia, agora uma geada com essa intensidade. Então, é um momento de preocupação e de avaliação. Essa avaliação demora alguns dias, porque o aspecto inicial é um e o resultado é outro. Então, esse é o cenário do Rio Grande do Sul nesse momento. Mas aí, né, Alencar, é claro que essa avaliação está sendo feita, levantado aí o tamanho dessas perdas, mas já é possível afirmar com certeza que perdas existiram. Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, nós temos já o sistema de registro de perdas dentro da Emater, foi aberto na sexta-feira, nós já temos lá perdas de 100% consolidadas em alguns produtores. Quer dizer, aqueles que plantaram numa época, dentro do zoneamento, com uma cultivar precoce na região noroeste, aquilo ali é você olhar e ver que não tem o que acontecer. Mas nós temos que ter prudência e cautela nesse momento para poder ter uma avaliação adequada do efetivo perda que nós temos no estado. E aí, Alencar, também aí no estado do Rio Grande do Sul já começaram as atividades de plantio do milho. Como é que estão avançando esses trabalhos aí no Rio Grande do Sul? Também o milho teve reflexo na estiagem, mas aí nós temos que avaliar o milho na condição de ver qual estágio que ele está, se o ponto de crescimento estava abaixo do solo ainda e não houve congelamento. Então, é um cenário de avaliação. Não é um momento assim de nós termos a dimensão, mas uma avaliação efetiva das perdas que nós tivemos. E aí, até quanto ainda resta de tempo para essa safra de trigo? Quando que deve começar a colheita aí no estado? A partir do final de setembro já iniciaria, certo, a colheita, mas aí agora com esse cenário se altera um pouco as condições, tá? Mas final de setembro inicia na região noroeste e vai até final de novembro na região nordeste do estado do Rio Grande do Sul. E falando do plantio do milho, até quando deve ter semeadura por aí? O milho também faz o mesmo caminho, quer dizer, no noroeste, na costa do Rio Uruguai está sendo implantado já, buscando até a segunda safra, uma possibilidade de segunda safra, e na região nordeste, que é a região dos Campos de Cima da Serra, aqui na região do Caxias do Sul,
vai lá para dezembro, que é a região mais fria do estado. Alencar, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender nesse primeiro momento esse cenário para as lavouras aí no Rio Grande do Sul. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Grande abraço a todos. Estou atrasado para uma reunião aqui na Secretaria da Agricultura, do qual um dos temas também é esse, é a questão do frio que nós passamos. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Uma notícia boa. Grande abraço. Alencar, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Abraço, tchau, tchau. Esse, o Alencar Ruggeri, ele que é diretor técnico da Emater do estado do Rio Grande do Sul, conversou com a gente para traçar um panorama inicial desse primeiro momento de avaliações das perdas nas lavouras de inverno em função das geadas que aconteceram lá no estado na última sexta-feira e no último sábado. O Alencar destacando que a intensidade dessas geadas foram bastante fortes e aí já é certo que vão haver perdas, mas o tamanho dessas perdas, a quantidade delas ainda está sendo levantada. É um levantamento que o Alencar destacou bem, leva alguns dias. Então, estão sendo feitos aí nas mais diferentes regiões, mas já é possível apontar, por exemplo, na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, alguns produtores já com perdas de 100% para essa lavoura de trigo que estavam na fase de floração. O Alencar apontando mais de 20% do trigo gaúcho nesse momento em florescimento, que seria essa fase bastante vulnerável à ação do frio, à ação das geadas que aconteceram com bastante força lá no estado. O Alencar também apontando que o milho que está sendo plantado nesse momento, o milho verão, aquelas áreas que o milho já havia germinado, já havia saído do solo, podem ter problemas também com congelamento, com perdas, e aquelas áreas ainda que esse desenvolvimento não tinha saído do solo, essas podem avançar conforme o planejado. Expectativa de colheita do trigo a partir do final do mês de setembro. Até lá, o produtor de olho em todas essas questões climáticas, a Emater fazendo o seu levantamento e, claro, a gente aqui do Notícias Agrícolas vai trazer todas as informações, todas as atualizações dessa situação para você. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.